Olá, tudo bem? Outro podcast é a Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Muito prazer, eu sou o Silvinho, o host desse podcast. Aqui eu trago especialistas para nos ajudar a entender o poder da moeda imobiliária. E hoje, em especial, esse podcast é para você, corretor. Eu tô com duas autoridades. Uma, a autoridade da minha vida. Ela manda em mim. E ela tá aqui como co-host para me ajudar a entrevistar um cara que está hypado a nível Brasil e é de Uberlândia. Com muita honra, muito orgulho, muito prazer, Lucas Fonseca. Seja bem-vindo. Valeu. Muito obrigado. E ao meu lado, Lucas, a minha co-host de vida, Flávia Arantes. Seja bem-vinda. Aí é importante, hein? Aí é Muito obrigado. pela alto sua nível, presença. né? Alto nível, cara. Eu que tô honrado, né? De estar diante do casal, né? Ô, Lucas, bem-vindo, Flávia. Bem-vinda. Obrigada, mãe. Eu sempre começo aqui com uma pergunta muito simples. E aí, para os dois. Quem é? Vou começar com as damas. Com cara. certeza. Quem é Flávia Arantes? Se apresente, por gentileza. Muito obrigada, estou feliz em estar aqui hoje. Já são mais de 60 episódios de podcast. Exatamente. Ele já tentou me trazer algumas vezes, não conseguiu. E quando ele me falou o convidado, antes dele terminar o convite, eu já disse sim. Então, estou muito honrada, muito feliz em estar aqui hoje. Eu sou Flávia Arantes, esposa do Silvio Scalia, mamãe de 3, Felipe, Ana Laura e Matheus. E sou dentista, empresária, tenho uma comunidade voltada para dentistas, onde eu falo de experiência do cliente, do poder desse cuidado intencional com o nosso cliente. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Com você, Lucas, sou sua fã, consumidora dos seus conteúdos, te sigo em redes sociais. Temos algumas coisas em comuns. Sim. Primeiro, nossas filhas chamam Ana Laura, né? Isso é muito bom. Lindas, maravilhosas. Já vi a sua no Instagram. Segundo, temos amigos em comuns, que a gente conversou aqui agora, que eu te contei, Isso, né? Rani e Renan, Renan. Abraço pra vocês, gente, né? muito bom. E terceiro, muito importante, que a gente valoriza um pilar muito importante aí do mundo dos negócios, que é a experiência do cliente, né? Que está em alta hoje, um assunto muito falado. E, na minha opinião, e vejo que na sua também, é um pilar estratégico, assim, Sim. muito importante para negócios evoluírem de formas sustentáveis. Exatamente. Então, sou sua fã, obrigada por Que ter isso, aceitado o faz um convite, coração. né? Estou honrada. Respeita Isso isso. aí, Coraçãozinho. E conta para nós quem é Lucas Fonseca. Legal. Bom, eu sou o Lucas Fonseca. Eu sou especialista em experiência do cliente, né? Eu atuo com isso há uns 15 anos, assim. Boa. E venho, ao longo do tempo, né, construindo uma autoridade nesse assunto de maneira muito orgânica, muito natural, né, com base naquilo que a gente tem de melhor, que é contando histórias, que é vivendo as histórias. Hoje eu atuo no mercado corporativo e no mercado digital também, né? O corporativo a gente atende aí grandes empresas com atuações globais, né, internacionais, Legal. empresas nacionais, de todos os portes, porque a experiência do cliente, para mim, é muito além do meu trabalho hoje, tá? É uma missão de vida humana, né? O impacto que a Massa, gente gera cara. nas pessoas. Inclusive, ontem eu estava vendo um vídeo do CEO, do ex-CEO da Alelo, que foi a última empresa que eu passei antes de me dedicar exclusivamente à minha empresa, a BX, ele falando que algumas pessoas passam muito tempo nas empresas e não constroem nada, e outras pessoas podem passar o mínimo que for, mas deixar um grande legado. E que eu era uma dessas pessoas que tinha deixado um massa, legado. cara. Então, para mim, a experiência do cliente é a construção de legados que a gente deixa para os nossos filhos, que a gente deixa Legal. para as próximas gerações, que a gente deixa para fortalecer negócios e transformar negócios comuns em negócios de impacto, que é a minha missão. Tudo que pode ser impactante, eu quero fazer parte, e por isso eu montei a minha empresa, que é a BX, que significa Seja a Experiência. Que massa, Então, velho. Meu segundo livro sai agora, nos próximos 3 legal, meses, e ele velho. traz esse conceito do Seja.
né? Não adianta eu querer vender imóvel para um corretor, eu ser, por exemplo, uma dentista para arrumar o dente das pessoas. Eu preciso ser aquilo que eu prego para o outro. Eu preciso ser para ter coerência, né? Não adianta Para ter a congruência, né? Congruência. Porque senão eu falo que eu cuido do seu sonho, mas eu não tô cuidando do meu próprio sonho. Boa, eu falo que vou te vender um imóvel e falo assim, cara, é para cuidar da sua família, mas eu não tô cuidando da minha família. Gente, Então, Joãozinho, pegou, né, brother? O nível, senhoras e senhores, desse podcast vai ficar top 3 com certeza. Irmão, obrigado pela sua eu que te presença. agradeço. Meu amor, muito obrigado pela sua presença. Aqui é um canal que eu prezo muito sobre isso, a gente conversando antes. Eu falo isso muito para os corretores, a importância de ser congruente com aquilo que você vive, estar nos lugares exatos, vivenciando tudo isso. E a experiência do cliente, ela tem isso, né? Chegou um momento... eu não falo com tanta propriedade, mas eu vivo a experiência junto ao meu cliente. Eu entendo que isso faz toda a diferença no meu negócio. E chegou uma certa época que a experiência ficou até meio clichê, né? Mas, cara, pra mim, Silvinho, experiência faz toda a diferença. Irmão, obrigado por isso. Continue seu legado. Aqui são 2 seguidores seus neste mundo que eu acredito muito. Mas, para que as pessoas conheçam, CX, CX, experiência do cliente. Simplifica, organiza isso para que as pessoas entendam de forma prática e simples. Lucas Fonseca, o que é isso? Legal. Primeiro que vão me ver falar muito pouco inglês, tá? Eu moro no Brasil. Boa, velho! E eu quero cada vez mais já traduzir começa com isso essa pra uma porrada, linguagem. escuta. Não fala- é CX, CX. Eu pergunto pra minha mãe, tem um vídeo que eu fiz uma palestra no Memorial da América Latina há um tempo atrás, eu começo o vídeo falando assim, vocês querem transformar a empresa de vocês falando Customer Experience. Aí eu perguntei pra minha mãe, o que eu faço? E a minha mãe, eu gravei minha mãe falando assim, né? Depois eu mostro pra vocês. Bem espontâneo. O vídeo pra minha mãe ficou famosa, né? Assim, tinha umas 3 mil pessoas no Memorial. E aí... Porque a gente tem que... Isso já é parte da experiência, né? Democratizar aquilo que tem que ser aplicável, porque senão fica distante. E ficar distante não gera impacto Conexão. nenhum, né? Mas resumindo, Silvinho, experiência do cliente é aquilo que as pessoas sentem quando elas estão vivendo uma jornada, um caminho. Né? Então, a cada micropasso que a gente dá para comprar um imóvel, por exemplo, ou para alugar um imóvel, ou para vender um imóvel, a gente tem pequenos passos, e esses passos são dotados de expectativas que vão virar realidade ou não virar realidade. Então, a experiência do cliente é aquilo que o cliente sente a cada micropasso que ele dá para comprar, para alugar, para vender, o corretor conduzir isso. E aí existe a diferença entre a experiência do cliente e a gestão da experiência do cliente. Boa. Então, a experiência do cliente é o produto da gestão da experiência do cliente. Os corretores têm que ser intencionais para construir uma experiência que ele não vai ter controle, ele vai ter influência. Caramba. Ninguém consegue influenciar, ninguém consegue controlar o sentimento da Flávia. Eu não consigo controlar o que ela vai sentir quando ela está diante de uma empresa que ela quer comprar algo. Mas eu consigo, conhecendo a Flávia, influenciar isso para tentar direcionar para um caminho que vai gerar resultado. Então, aquele negócio de a gente vende sonho, cara, é muito pouco, porque o sonho é importante. Mas o que acontece no microsonho? O que acontece em cada momento que você faz? Né? Uma pessoa que vai comprar, um corretor, por exemplo, vai oferecer um imóvel para um cliente. Se ele não conhecer a história dessa pessoa, se ele não buscar isso, se ele não entender que essa pessoa já teve uma frustração, que essa pessoa foi abandonada pelos pais, que essa pessoa sonhou em ter filhos e não pôde ter filhos, que essa pessoa, olha pra você ver, qual é Aonde chega, né, velho? Chega o negócio. Então, parece muito romântico isso, e é romântico. Tem que ser romântico pro lado do cliente, tem que ser estratégico pro lado da empresa, pro lado do profissional, pro lado do corretor. Olha essa diferença. Eu peguei aqui, ó. Tem que ser romântico para o nosso cliente, mas para nós, profissionais, tem que ter método. Método. Tem que ter... É isso. É isso. Inclusive, eu tô com uma série no LinkedIn, que tá lá sempre, né? Todo mundo que for ver o nosso podcast aqui pode acessar a qualquer momento. Lógico. É atemporal o nosso podcast aqui, né? E, inclusive, nós estamos em julho de 2025, para que vocês entendam. E tá lá escrito nos destaques, a série chama CX não é mágica, é método.
Caraca. Né? E tô trazendo, então, todo esse caminho, assim, com base em histórias que mostram que a gente consegue influenciar decisões dentro das empresas para colocar o cliente no centro de verdade. E colocar o cliente no centro não significa pôr na plaquinha ou fazer eventos que usam o nome, que hoje cada vez mais usa o nome de experience, né? Então é copo experience, a experiência do copo, né? Tudo... Ô, Lucas, entrando nessa questão do cliente no centro, né? Hoje a gente vê muito sobre cultura voltada para o cliente sempre no centro. E aí, quando eu compartilho isso com os dentistas, eles confundem com o cliente sempre tem razão. Vem aquela velha máxima, né? Clichêzão antigo, o cliente sempre tem razão, e a gente sabe que não é isso. Porque senão você também perde ali o controle, a sua autoridade, né? Nós da área da saúde, principalmente, diante de um diagnóstico, de um fechamento, de um plano de tratamento. Então, fala um pouquinho disso, da questão do que é o cliente no centro. O cliente no centro, essa parte do cliente sempre tem razão, ela é muito boa porque ela virou um clichê que todo mundo fala, e hoje ela virou um clichê que todo mundo fala que não é, que ele nem sempre tem razão, né? E é normal a gente tentar buscar a razão do cliente, porque a gente quer vender para ele, né? Sim. A gente quer que ele seja atendido por nós. Mas, mesmo que ele não tenha razão, ele tem as motivações dele. Então, ele escolher ou não uma empresa ou um corretor é uma decisão dele, só dele. Então, ele pode falar assim, eu não concordo com... O cliente pede algo que a empresa não pode oferecer por uma questão de princípio, por exemplo. Tá tudo bem perder um cliente, desde que não fira os princípios da empresa. Desde que não fira os princípios profissionais, mesmo que não fira os princípios humanos do negócio, né? Então, a gente não tem que confrontar com o cliente ter razão ou não. A gente tem que se aproximar do cliente para entender o que são as razões desse cliente e se faz sentido a gente trazer para dentro da empresa para construir uma cultura que se conecta com esse cliente. Por isso que existe um conceito que a gente usa muito, que é o ICP, né? Que no português é o perfil de cliente ideal, que nem toda empresa vai ter todos os clientes, e não tem que ter todos os clientes, né? Não dá, né? Não tem como. Então, por isso que no mercado, por exemplo, imobiliário, temos lá o mercado de luxo, o mercado popular, porque não dá para você querer abraçar tudo, não dá para você, porque vai ter erros. Né? A expectativa do luxo sendo atendido por um público acostumado com uma proposta de valor popular, por exemplo, não vai dar certo, não vai chocar. E aí gera um esforço. Esforço dentro de empresa é gasto de energia que gera prejuízo emocional, financeiro e tudo, né? Sim. Então, Flávio, uma cultura de clientes é aquilo que as pessoas fazem dentro da empresa sem que elas estejam sendo monitoradas por uma câmera, por exemplo, ou por pessoas. É aquilo que, quando você está sozinho, no seu ambiente de trabalho, tendo que tomar uma decisão, essa decisão considera a experiência do cliente ou não? Porque é muito fácil, eu brinco, a gente ir pro LinkedIn, a gente ir pro Instagram, né? E falar que a gente ama o cliente, a gente postar e falar o cliente da nossa vida, a gente fazer eventos, por exemplo, de lançamentos e servir tudo aquilo pro cliente, mas a gente não explicar para um cliente, por exemplo, o que é os tipos de financiamento que tem, deixando ele confuso e deixando ele na dúvida. Massa. Então, assim, a emoção de um evento de experiência, ela morre na primeira falha ou frustração que você gera para um cliente quando você tenta passar para ele uma mensagem que a condição cognitiva dele, né, a mentalidade dele não consegue entender. E aí gera um sentimento de frustração, um sentimento de que, nossa, eu não sou capaz de entender o que é um financiamento no modelo Price ou no modelo, enfim, no saque. E aí ele fala, cara, aquele evento não valeu de nada se eu não consigo tomar uma decisão que me traz segurança para minha família nos próximos anos. E não passa essa credibilidade em relação à experiência. Nesse caso, se perde toda a experiência ou dá para mudar? Dá para recuperar a experiência. É mais difícil, mas dá para recuperar. Porque uma vez, quando a gente tem essa primeira impressão, a primeira impressão é que fica, né? Também é uma frase de efeito, né? Uma frase que todo mundo repete, tudo, mas ela é possível ser contornada quando você faz algum... Porque a experiência, Silvinho e Flávia, ela tem uma teoria que é a teoria do pico-fim, né? Então as pessoas vão lembrar do pico e do fim. O pico positivo ou negativo. Se a experiência for muito ruim, o pico negativo vai ser lembrado, mesmo que você faça um monte de coisa boa. Se a experiência for muito boa, as coisas ruins vão ser esquecidas porque a experiência foi muito boa e superou. Então, tem sempre que pensar que a jornada vai ter falhas. Não tem como você acertar em tudo. Não tem como você ser bom em tudo. Entrando nisso, não tem como você ser bom em tudo. Às vezes o Silvio recebe ligações perto de mim, assim, e ele passa os clientes para outra pessoa, porque a especialidade dele é Zona Sul, é alto padrão, é permutas, né, com
com Imóveis comerciais. imóveis comerciais. E aí, no começo, né, eu não entendia muito, eu olhava para ele, como assim? Você tá perdendo um negócio? Ele, não é minha área, não é aquele público, eu não consigo atender aquele público. Eu estudei para um público específico. Eu consigo negociar com o meu público aqui. E aí, ele foi se tornando referência no público dele, e faz muita diferença, né? Eu vejo isso no consultório. Então, quando a gente escolhe ali, desenha com cuidado a persona da clínica, o público ideal que casa ali com o que a clínica consegue entregar, né? É diferente de você querer fazer tudo. E aí é aquele que quem faz tudo não faz nada, não se torna referência em nada, né? E aí quando o Silvinho vai lá e indica para outra pessoa que é especialista naquilo, ele tá gerando um dos fatores principais que a neurociência explica, que é o gatilho da reciprocidade, né? Então, ele tá dando um caminho para aquele cliente que estava perdido. Imagina que o GPS daquele cliente está desligado. Então, ele está num lugar que ele não sabe, ele precisa de um GPS. O GPS dele foi desligado e ele não sabe. Ele ligou pro Silvinho, porque o Silvinho é o nome que apareceu como referência. Sim. E aí ele fala, cara, eu não atendo, mas eu vou te passar para fulano. Fulano é quando você fala, recalculando a rota do GPS. E aí você dá tranquilidade para ele fazer. E ele vai conversar com aquela pessoa, pensando que aquela pessoa foi indicada por alguém que ele procurou. E aí aquela pessoa lá, quando chegar um cliente de um imóvel de alto padrão, vai falar, não, agora eu vou indicar pro Silvinho, porque o Silvinho vai... Exatamente. Então a geração de negócio inteligente está nisso. E dentro do ambiente de saúde, né, como dentista, uma das partes mais altas das minhas palestras é quando eu mostro o atendimento da dentista dos meus filhos. Né? Tem uma história muito legal que eu conto, e eu ponho fotos lá, que a Aninha foi pro dentista a primeira vez e entrou chorando, que desespero, e ela tava com a Pitica, que é a bonequinha dela, e que é o primeiro bonequinho que eu batizei, Pitica, olha o nome, né? Nome que pai dá. E aí a hora que ela entrou lá, quanto mais medo ela tinha, mais ela apertava a Pitica, né? E a dentista dela, a tia Ana, foi lá e pôs a Pitica na cadeira e cuidou da Pitica, né? Primeiro mostrou que estava limpando os dentinhos da Pitica. Enquanto ela limpava os dentinhos da Pitica, ela punha o motorzinho no bracinho da Aninha e falava assim, olha aqui, faz cosquinha e tal. E foi ganhando a confiança da Aninha. E depois a Aninha foi e sentou na cadeira. Na foto ela não estava com a cara muito boa, mas já não estava chorando. É um bom passo. Já é um bom passo. E a hora que acabou, que a gente saiu, ela falou assim, papai e mamãe, eu amei a tia Ana. Que massa. E o papai é fofoqueiro, postou na internet, e a gente já tinha mais de 40 pessoas pedindo o contato da tia Ana por causa de uma recomendação de alguém que viveu essa experiência. Então, quando você citou ali, a gente mapeia as personas, que é um conjunto, um grupo com características, comportamentos semelhantes, eles, às vezes, são até inanimados, né? É uma boneca. Então, a persona... Que fez a confiança da Aninha era a boneca dela, que estava representada pela segurança dela, estava representando a segurança e a confiança dela. Então, esse é o lado humano que a gente tem que ter, seja no mundo dos negócios imobiliários, seja no mundo da saúde, seja em qualquer mundo, né? Sou casado com advogada que eu converso com ela, hoje não mais, mas quando eu fiquei uns 2 anos sem saber o que ela falava, por causa de uma linguagem técnica do juridiquês também, né? Igual da Odonto. Então, assim, a mistura do estratégico com o humano é o sucesso do negócio, sabe? Assim, a gente não tem respostas estratégicas para tudo, porque se tivesse, o ChatGPT trabalharia por nós. Sim, falei disso ontem na minha comunidade. Então. Uma das dentistas lá que me acompanha lá, ela falou, Flávia, eu tô fechando com uma empresa que vai automatizar tudo, vai ser tudo por IA, mas eles me garantiram que é bem personalizado. E aí eu contei como eu faço as mensagens de aniversário dos meus pacientes, é eu que mando mensagem, eu gravo vídeo para os meus pequenos, e como eu fazia todo o processo. Ela, não, já vou ligar lá amanhã e cancelar. Eu falei, não quero causar intriga, a inteligência artificial tá vindo com tudo para ajudar a gente na odontologia, então vai preencher prontuário sozinho, vai ser maravilhoso, né, economizar tempo, mas tem coisas que é o humano ali, que é a emoção, não dá para pedir pra IA fazer algumas coisas. A inteligência artificial não pegaria a Aninha chorando. Sim. Boa. E isso tem muito mais valor do que a estratégia que ela usaria. Porque se a dentista, no caso que eu contei, tivesse cuidado do pai e da mãe, trazendo um café com como é que chama que é trem branco assim? Chantilly, uma xícara com... Não faria diferença pra Aninha. A gente nunca mais voltaria. Se a Aninha ficasse com medo, se a Aninha ficasse chorando, e se fosse algo traumático pra ela, seria horrível. E a gente não voltaria.
Isso a inteligência artificial até então não consegue prever porque ela não está vivendo aquilo, né? Sim. Então, o seu conselho foi muito bom para suas, na minha opinião, tá? Nas suas mentoradas, porque a IA, ela é muito perigosa no sentido de das pessoas quererem resolver aquilo que elas não resolveram enquanto pessoas, Sim. ainda. Pô, velho. Então, assim, Caramba, você querer traduzir e transferir para algo, nesse caso, um agente virtual, algo que você não conseguiu resolver pessoalmente, é um grande perigo. Porque você vai amplificar o problema, você vai potencializar o problema. Aí você gosta de falar assim, ó, tô com um problema no meu relacionamento, quando eu casar melhora. Piorou, né? Só melhora, quando eu ficar rico, melhora. Não, quando ficar rico, seus problemas vão ficar piores ainda. Se você não tem a clareza do que é a sua família, do que é os seus valores, os seus princípios, né? Então, o livro O Segredo da Mente Milionária fala muito isso, assim. Você potencializa aquilo que você tem de bom e de ruim, né? O dinheiro que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro como algo ruim, ou muita gente aprendeu, ele é ruim se você não entendeu o papel dele. Se você aprende e fica rico, você faz muito mais coisa boa do que você... né? É isso aí. Do que coisa ruim. Cara, pegando essa parte que vocês estão falando muito sobre a busca de persona, entendendo a ideia de, cara, o meu cliente é esse. Eu sei onde eu vou chegar. Isso que você falou, quando o cliente, voltando para a área que a Flá falou, o Silvio indica quando ele não consegue. O quanto isso na experiência para você é importante para que o profissional tenha clareza nos negócios dele. O quanto isso pode fazer diferença para alguém incluir na metodologia de trabalho dele a experiência do cliente. Aonde que está a importância de saber aonde chegar com a experiência do cliente, do seu ponto de vista? Ô, Silvinho, assim, um ponto importante dessa pergunta tem a ver ou não tem nada a ver? Não, Silvinho, experiência eu posso pegar aqui e trabalhar com todo mundo. Ou eu viajei na pergunta? Não, assim, até onde eu entendi a pergunta a experiência, a gente precisa ter princípios dessa experiência, tá? Então, por exemplo, ser uma pessoa que resolve o problema do outro, independente se é comigo ou com outro, pode ser um princípio de experiência do seu negócio, dos seus parceiros, de todo mundo. Sim. Então, assim, o que é princípio de experiência? São aqueles elementos da experiência que são inegociáveis quando eu trato de qualquer negócio. Entra um pouco dentro de missão, visão e valores da empresa ou não? Missão, visão e valores ficou muito institucionalizado como algo que qualquer um consegue escrever, mas ninguém consegue seguir. Tá. Boa. Então tem que tomar cuidado. Eu gosto, toda empresa tem que ter missão, visão e valores. A forma como que se constrói isso é que precisa ser muito estratégico. Porque assim, eu tenho 38 anos, mas eu imagino que nos últimos 100 anos, qualquer empresa que você entrasse tinha lá escrito que um dos valores é o cliente é importante pra gente. E o quanto, de fato, o cliente era importante para essas pessoas. A primeira crise que tem, o que você corta? Você corta aquilo que era pro cliente. A primeira dificuldade que você tem que organizar o orçamento da sua empresa, você corta aquilo que gerava valor para o cliente. Então, a diferença entre o discurso e a prática tem que funcionar. Tá? O princípio são aqueles elementos que fazem com que eu seja reconhecido por isso. Eu vou te contar alguns dos meus princípios que me acompanham há muitos anos e eu sou reconhecido por isso. Um deles, linguagem simples. Boa. Então, no mundo em que tudo se fala em inglês, de experiência do cliente, inclusive a disciplina se chama Customer Experience, eu falo experiência do cliente, onde fala NPS, que é uma métrica que a gente utiliza, que é Net Promoter Score, eu falo, isso é fofoca, gente. Porque fofoca é você falar pro outro. Eu tenho o livro aqui, cara. Pergunta definitiva é 2.0. Então, assim, um dos meus princípios é a linguagem simples, é a linguagem acessível, é a criatividade. As minhas propostas, elas chegam de um jeito muito diferente para todo mundo. Ontem mesmo eu mandei e fechei, né? Dificilmente eu não fecho por causa dos princípios que eu tenho de experiência. Mas eu mandei uma proposta, tá até aqui, olha aqui, ó, antes da pessoa me falar sobre o resultado da proposta, olha o que ela respondeu. Ó, cadê a pessoa aqui? Vou achar. Não é possível. Aqui, ó. Olha o que ela respondeu. Ela recebeu a proposta e ela respondeu assim: Lucas, eu adorei o videozinho, que incrível, achei muitíssimo diferenciado, parabéns. E aí, depois ela falou, estamos fechados. Né? Eu vou em palestras, por exemplo, eu estava na HDI, no grupo HDI, lá em São Paulo, a hora que eu entrei no elevador, depois da palestra que já tinha feito, eles falaram, Lucas, você ganhou a gente no segundo slide. Porque um dos meus princípios é, eu não me permito que o meu trabalho seja incluído numa planilha de Excel.
Legal. Porque se o corretor, se a dentista, os dentistas se fazem mais do mesmo, eles vão ser incluídos numa planilha de Excel comparável. Aí as pessoas vão comparar o preço. O que a gente faz para diferenciar? Atributos de experiência são atributos de diferenciação. Então, quando você tem um perfil de ser um conector, você pode ser o seu perfil como profissional, ser um conector de soluções. Você não vai ter todas as soluções, mas você vai indicar quando alguém te perguntar sobre um imóvel que não está no seu perfil, assim como você vai indicar quando alguém te perguntar uma marca de café. Boa. Assim como você vai indicar quando alguém quiser comprar um carro. Você vai indicar quando alguém quiser, porque você é um conector. E os conectores têm muito poder. Demais. Porque eles resolvem problemas de formas que não dependem só dele. Ele é um mesmo, É um você conector, acertou. E essa Isso tem que ser coerente. Exato. E essa conexão, voltando àquela pergunta que eu fiz, que não ficou tão clara, a ideia que eu vejo quando você falou isso, cara, quando o cara vem no Silvinho, o Silvinho indica, ou você que pega e indica, as pessoas têm medo, mas ela transmite o que você falou sobre a reciprocidade, que é um gatilho mental fantástico, e ela transmite também a confiança. Que hoje eu até fiz um vídeo. A gente só vende confiança. Quando o cliente não acredita nisso, quando o cliente não confia em você, ele não vai fechar o negócio. Inclusive eu falo, quando você cria uma objeção de falta de confiança, você perdeu. Sim. Tá fora do jogo. O quanto a experiência do cliente, o CX, faz a diferença nessa conexão que gera confiança para o cliente que você quer fazer negócio. No seu linguajar. Silvinho, cara, a experiência chega para dar confiança nessa parte. Qual o ponto? A experiência é tudo, né? A experiência é Todos os pontos todos de os contato. pontos de contato. Quando você olha só para alguns pontos isolados, você corre o risco de ter muito sucesso em alguns e pouquíssimo sucesso em outros. E aí vai ficar a cargo do cliente decidir qual é o mais importante para ele ou menos importante. Ah, tá. Entendeu? Então tá muito na busca da experiência dele. Entender a expectativa do A cara. expectativa dele para você construir a jornada que ele vai viver com você de maneira intencional, com base em princípios. Então tá, a experiência do cliente, a primeira impressão é que fica? Ou você falou que dá pra mudar, mas... A primeira impressão é fundamental. Boa. Ela é fundamental porque ela vai ativar no cérebro da pessoa uma primeira visão do que pode vir pela frente. Ela é perigosa também, porque se você cria uma expectativa muito alta e não consegue sustentar, aí ele Cai gera o uma negócio. frustração, né? Então, buscar esse equilíbrio. Mas como é que a gente encontra onde que tem que ser os Boa. momentos fortes da verdade ali do negócio? No mundo do imóvel, a gente vai... o momento de assinatura de contrato é um momento muito importante, mas Sim. ela só acontece se tiver gerado uma confiança muito grande antes. O que adianta, por exemplo, Silvinho, você indicar um outro profissional para atender e você não pegar o telefone e ligar para a pessoa e falar assim, você conseguiu falar com ele, deu tudo certo? Olha para você ver, isso Boa. muda o jogo. Não é só enviar o contato para a pessoa e falar, fala com ele. Exatamente. Porque você está cuidando de pessoas que estão em volta de outras pessoas que têm o seu público também. Sim. Entendeu? E esse cara pode voltar. Esse cara pode voltar, ele vai mudar o padrão dele, ele vai voltar e vai falar, cara, quem me ajudou foi o Silvinho. Né? Então, esse ego da gente, às vezes, cuidar daquilo que é nosso com medo de perder. E eu acho que no mundo dos corretores tem umas rixazinhas que eu muito vejo assim. Eu isso. conheço vários, né, corretores que sempre, todo desabafo fala muito sobre uns sobre os outros, assim. Sim. A gente tem muita gente perdendo dinheiro, tem muita gente perdendo oportunidade pelo ego. Sim. E a gente tem que soltar um pouco o ego e amplificar o eco. Que massa. Porque o eco é ecoar. Ecoar eu resolvo o problema das pessoas quando envolve saúde, quando envolve imóveis, realização de sonho ou investimento, seja lá o que for. E aí, resolvendo esse problema, isso vai voltar. Entendeu? Então, só que para isso voltar, a gente precisa ter muita clareza de quem somos nós. É o seja, que é o que eu falo, né? Eu não posso ser incongruente, porque as pessoas estão vendo. Por exemplo, se vocês entrarem no meu Instagram, tem muita coisa que eu falo de experiência, mas eu mostro claramente as experiências com a minha família. Que legal. Então, se eu mostro ontem, por exemplo, foi aniversário da minha filha, eu mostro eu levando o café da manhã pra ela, com a minha esposa, a gente dando cambalhota no chão. Eu vou pro shopping, por exemplo, e meu filho que é pequenininho, gosta de brincar de cair, eu caio no chão também, no shopping. Eu não tenho esse negócio de, nossa, eu sou um adulto caindo no chão. Aquilo ali, naquele momento, dane-se quem tá me olhando. O que importa é que eu estou vivendo a experiência com o meu filho. Massa. E aí, o que acontece? Minha filha, esses dias, entrei dentro do carro, minha esposa me buscou em algum lugar que não sei onde era, falou assim, papai, a gente foi tomar um café na cafeteria X,
porque a minha esposa gosta de conhecer todas as cafeterias, né? Ele levou minha filha e a gente teve um negócio lá muito legal. Sabe o que é isso? É a experiência do cliente. Olha, massa, 6 cara. anos. 6 anos. Né? Ela fala assim, papai, eu trabalho com experiência do cliente, porque eu consigo fazer o Pedro parar de chorar. Que Olha. top, velho. E eu ganhei um dos presentes mais icônicos esses dias que ela chegou em mim e falou, papai, olha o que eu fiz pra você. Era uma cartinha, escrito meu nome, né? Ela tá aprendendo a escrever e tudo, escrito meu nome, atrás escrito o nome dela, que eu abri era a marca da minha empresa, que ela desenhou. Que legal. Então, isso é familiar? Também. Mas essa é a mensagem da coerência que eu falo sobre cuidar das pessoas, sobre cuidar por meio da experiência, sabe? Gerar experiências que são marcantes, né? Eu costumo dizer para muitos colegas, muitos clientes que em casa com criança, a gente treina, né, brother? A gente treina a negociação. Muito. O que a sua menina fez aí, papai, experiência de cliente. Eu faço pro meu irmão parar de chorar. Cara, tem hora que eu vejo com o Felipe, que é o nosso mais novo, eu falo, cara, se eu conseguir fazer ele fazer isso aqui, meu irmão, eu negocio com qualquer cliente no planeta Terra. Então, as experiências que a gente vive em casa gera congruência para os nossos negócios, né? E a mensagem que a gente emana dentro de casa, ela reflete pra fora e ela deixa marcas. Esses dias meu filho nós tava à noite ali, eu tive que dar uma chamada de atenção nele, porque ele não tava pra dormir. Ele falou assim, papai, eu não sou mais seu amigo. E eu falei assim, então tá bom, então o papai também não é seu amigo mais, então. E aí, aquilo ali passou, fui dormir. Ele dormiu, no outro dia ele acordou, minha esposa tava lá trocando ele, eu cheguei perto dele, falei, bom dia, Pepe, e tal, dei um beijinho nele, ele falou, papai, agora você é meu amigo? Ele passou a noite inteira, talvez com aquilo na mentalidade dele, falando, papai não é meu amigo, né? Papai falou que não é meu amigo, porque eu falei que não era amigo dele. A mesma coisa é o cliente, é um ser humano. Então, assim, se você traduz para ele uma mensagem no momento em que ele te conhece, em que ele é só mais um, ele vai achar que ele é só mais um. E aí ele vai te trocar por qualquer um outro também. Exato. Então, quais são os pontos dentro dessa jornada? O momento inicial em que eu tenho o primeiro contato, eu posso mandar um pois não, como posso te ajudar, como eu posso falar, tudo bem, você tá falando aqui com o Silvinho, sou especialista nessa área e tô aqui para te ajudar. O que eu não consegui te ajudar, fazendo por mim mesmo, eu consigo me conectar com outras pessoas para te ajudar. Boa, Conta comigo que nós vamos fazer o que a gente tem que fazer. Ô, Lucas, e no mercado, né, de odontologia, a primeira impressão, os dentistas se preocupam muito, né? Ficou aquela coisa assim, clínicas lindas, com lustre na recepção, vieram as franquias e fazem clínicas maravilhosas, mas com uma entrega péssima, né? Então, o primeiro ponto de contato deles é impecável. Então, muitos dentistas que não conhecem ainda sobre a experiência do cliente, que é uma das minhas missões, né, mostrar para eles o que realmente é a experiência do cliente, é cuidar de todo o processo e não só desse primeiro momento. O paciente, né, o cliente ali, ele se encanta naquele primeiro momento. Só que aí a entrega é tamanha, né, de servir o café com Nutella, com chantilly, aquela primeira consulta. O dentista, né, tem alguns cursos na odontologia que até hoje já banalizaram, mas você tem que estar de gravata, impecável. Aquele padrão, assim, a TV gigante para mostrar o caso. Aquela primeira consulta impecável. Mas depois a entrega desastrosa. E aí é muito pior de reverter, né? É muito pior, porque você gerou uma expectativa que veio acompanhada de um dinheiro, por exemplo, alguém pagou por aquilo, Sim. depois a pessoa começa a falar assim, nossa, eu paguei, mas agora eu tô com o sentimento de perder. Porque o que é o lucro emocional, né? Um lucro emocional ligado ao dinheiro é quando você tira o dinheiro da sua carteira, do seu banco, ou do seu cartão, não tem dinheiro em carteira mais não, né? A Flávia Eu anda de tenho. vez Você em anda, quando, né? eu não. E você entrega o dinheiro pra alguém, e aquela entrega de volta tem que ter mais valor do que o valor daquele dinheiro. Sim. Então, quando isso acontece, você tá com a sensação de que você tá ganhando. E o cliente precisa ter essa sensação que tá ganhando. Tem um cliente nosso, da área da saúde, que não é da área de dentista, mas é da área da saúde, que ele investia muito nessa estrutura e ele contratou um dos maiores buffets, assim, dos melhores buffets, para todo dia servir o lanche que tinha que servir lá, Pros dos mais pacientes, chiques, para quem chegava e tal. E a gente foi fazer um trabalho, a gente entrevistou acho que 41 pacientes, e de maneira não estimulada para ouvir o que essas pessoas falavam, e ninguém citou o lanche. Gastava uma nota, ninguém citou o lanche. Sabe que eles citaram? A simplicidade dos dois profissionais que atendiam lá dentro. Atendimentos. Num lugar super chique, mas a simplicidade. Então isso virou um atributo de experiência que a gente desenhou como estratégia dessa empresa, que é um dos trabalhos que a gente faz. A gente desenha a estratégia de experiência daquela empresa, e isso não quer dizer que vai ser o luxo ou o mais simples. É aquele que conecta com a realidade daquele cliente. Isso. Então esse que é o caminho, né?
Então, quando a gente fez isso, a gente falou, cara, quanto que eles estão gastando, há quanto tempo com esse lanche Sim. caríssimo, que é caríssimo mesmo, e ninguém tá vendo valor nisso. E se a gente mudar a forma como que as secretárias atendem as pessoas quando elas chegam? E se a gente romper um pouco a pompa nem existe essa palavra, mas da chiqueza do Sim. negócio lá, se as pessoas valorizam a simplicidade. Você pode ter um ambiente acolhedor, você pode ter um ambiente sofisticado, sem ser brega. Sim, sem ser, né? sim. Sem passar do ponto. Sem passar do ponto. Então, assim, esse caso de cliente nosso, tem uma outra clínica concorrente deles, que eu já fui para conhecer também, e eles me serviram um café estratosférico. E não me conectou. Não desconectou. Mas a outra é muito chique, mas sofisticada. Não, dentro da odontologia e também no mercado imobiliário, já tem, eu já vi, já recebi, já virei lead, assim, de cursos, de imersões, de como fazer o primeiro atendimento de luxo. Na palavra luxo ficou muito, no mercado de luxo, primeira consulta de luxo, tudo com esse glamour, né, mas que não condiz, né? Depois a entrega se perde um pouco. E falando um pouco mais a fundo disso, como que nós, né, que valorizamos esse assunto da experiência do cliente em todos os pontos de contato, como que a gente pode mostrar a importância, o poder disso para o microempreendedor? Porque isso já é muito claro dentro das grandes empresas, né? Você é uma pessoa que... Quais as empresas aí que você hoje cuida? Suzano, Cita aí umas Accor, 3. Itaú. Redes de hotéis, né, da Accor. Muita empresa grande. Então, dentro das grandes empresas, né, a mentalidade do CEO já viu claramente o poder do CX, né, de cuidar disso. Mais ou menos. Já sim, você já tá rico, já tá cuidando um monte de... Mas o microempresário ali, né, o corretor autônomo, por exemplo, o Silvio não é vinculado a nenhum CNPJ de imobiliária. Os dentistas da minha comunidade têm os seus consultórios, as suas clínicas, que são pequenas empresas, mas são empresas, né? Todos nós aqui somos protagonistas do nosso faturamento. Como que a gente mostra para essa turma pequena a importância de ter um olhar especial para a experiência do cliente? Ô, Flávia, é fácil ser empresário hoje? De jeito nenhum. É fácil? Empreendedor, né? Termina com a palavra dor. Dói. Então nós vamos até para eu te dar a resposta, eu vou, se me permite, te trazer uma outra visão sobre uma palavra que você usou, tá? Você usou uma palavra chamada microempreendedor. Eu vou te propor a gente não usar mais ela, a gente usar empreendedor de microempresa. Porque o empreendedor nunca vai ser micro. Ele sempre vai ser gigante. Só a coragem que ele tem de abrir um negócio, o que tá fazendo, pôr o dele na reta, um risco gigantesco, colocando toda a família em risco, é enorme. Então não existe microempreendedor, existe empreendedor de pequena empresa, de microempresa. A empresa é pequena, o empreendedor é gigante. A mentalidade tem que ser gigante. Então, quando eu vou para as grandes empresas, tem um lado positivo e um lado negativo. As grandes empresas, elas têm recursos financeiros para bancar algumas mudanças. Só que os recursos que elas precisam são muito maiores do que às vezes... Uma clínica odontológica. O simples dinheiro ali na questão. A experiência do cliente, ela não é para microempresas, pequenas, médias ou grandes, porque não é esse o fator de classificação. É a mentalidade de quem está liderando aquilo. A minha empresa começou com uma pessoa, que sou eu. A gente faturou o primeiro 1 milhão em 8 meses... Com uma pessoa, eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. Rir porque eu fiquei feliz, é um marco, né? O primeiro 1 milhão ali que você fatura. Eu comecei a chorar porque eu faço negócios até hoje de meia na minha casa. Meu escritório é na minha casa. Então, eu sou um empreendedor micro, né? De um negócio, de uma microempresa. Um empreendedor de uma empresa pequena com amplitude para o mundo. Aplicando a experiência do cliente. Então, o que a gente tem que ensinar? Como é que a gente faz isso? É demonstrando de maneira simples. A gente não tem que falar para esse público a importância de Customer Experience. A gente tem que falar que esse público a importância do impacto que ele pode gerar nos negócios. O meu livro vai falar muito disso. Como é que a gente transforma empresas comuns em negócios de impacto. Legal. Essas pessoas precisam entender que vender um imóvel não é vender um monte de parede. Exatamente, brother. Essas pessoas precisam entender que elas fazem parte de uma história de uma pessoa e que essa história pode gerar, trazer por muitos anos impacto. Eu comprei minha casa, tive que financiar um pedaço dela, descobri esses dias dentro de uma... eu não entendo, tá? Desses modelos de financiamento. Descobri esses dias com uma consultora financeira que o modelo em que eu financiei foi o pior.
Saque ou price? Foi o price. Mas aí outra consultora financeira falou assim, não, é pior se você for quitar antes, é melhor o price. Exato. Só que quando falou com a minha esposa a primeira vez, que foi ruim, aí a minha esposa entrou em desespero. Não, mas passaram a gente pra trás, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, calma, você tá ouvindo só uma opinião, vamos ouvir a segunda. Qual que é o nosso plano? O nosso plano não é ficar pagando esse negócio. O nosso plano é vender esse trem, comprar outro, mudar, fazer um monte de coisa. Então, assim, não existe uma resposta única pra esse negócio, né? Então, as pequenas empresas têm muita condição de fazer um negócio muito diferente. Basta que elas tenham coragem de romper o que é padrão. É muito fácil, Flávia, a gente implementar uma diferenciação pela experiência. Basta ter coragem. O que os empreendedores aprenderam no mundo? Que você tem que olhar para o seu concorrente, ver o que ele está fazendo, mas as pessoas acham que tem que copiar o concorrente porque o concorrente está dando certo. Caramba. Né? Ontem, pra vocês terem uma ideia, gente, eu estava com uma pessoa... Assim, eu recebo alguns feedbacks muito marcantes, assim. Há um tempo atrás, eu estava com uma executiva de um banco em São Paulo, almoçando, e ela falou assim... Quem são seus concorrentes? Aí eu falei o nome de algumas empresas, concorrentes. Ela falou assim, Lucas, não consigo enxergar essas empresas como concorrentes suas. Falei, por que não? Ela falou assim, eles podem até entregar os mesmos produtos e serviços, mas a única empresa que eu conheço, que eu vejo dentro desse mercado seu, que tem alma, é a BX. Olha. Aí beleza, isso foi há 2 anos, 3 anos atrás. Aí eu conversando com a pessoa ontem, numa reunião, e aí mostrando para ela todos os nossos estudos de concorrência, estudos estratégicos da empresa, tudo. Ela falou, Lucas, eu não consigo ver você olhando para essas planilhas tudo aí que vocês têm e tomando decisões com base disso. Eu falei, como não? Ela falou assim, porque você é tão convicto daquilo que você acredita que você nem olha para isso aí para criar produto. Você cria produtos com base naquilo que você acredita, pela sua essência. A vivência. E faz aquilo ser diferente. E aí você faz com que os concorrentes te fiquem de olho em você e não o contrário. Então, isso é, assim... Isso é diferenciação. Isso é diferenciação. E diferenciação passa por algumas etapas. Primeiro, a autenticidade. A gente tem que ser autêntico em tudo que a gente faz. Não adianta você prometer ser a melhor dentista e a mais carinhosa dentista sem que isso aconteça na mensagem que o próprio ChatGPT ou a inteligência artificial criou para você. Então, assim, não, agora a inteligência artificial responde o cliente para mim. Só que ela responde com um jeito super fofinho. Aí a hora que o cliente chega lá, o paciente, você não é fofinho. Por natureza, tá tudo certo não ser fofinho. Tem pacientes. Pra ser fofinho, tem pacientes. Lógico. Como é que chama esse negócio? Médico de mulher, ginecologista, obstetra da minha esposa, conhecida aqui em Uberlândia, ela indica pra todo mundo, mas ela fala, mas não espera o médico que vai ficar com mimimizinho lá, né? Não, ele é direto, reto. Brabo, mas é confiante, competente, faz das médicas aí, os partos das médicas grandes também da região, enfim. Então, isso é tudo uma questão de posicionamento. Sim. Então, autenticidade, clareza na mensagem que você passa, em todos os elementos da jornada. As pessoas acham que a experiência do cliente porque como o conceito disso é a soma das interações, das percepções que vêm pelas interações, as pessoas acham que interação é eu conversar com alguém, é uma interação. Isso é uma interação. Uma mensagem que eu mando para alguém é uma interação, mas o contrato que eu faço é uma interação. Porque eu posso ser um excelente dentista, posso ser um excelente corretor e eu mando um contrato que a pessoa não entende nada. Boa. Então, assim, eu demorei um tempão para ganhar a confiança daquela pessoa. Eu mando um contrato cheio de cláusulas escondidas, a pessoa fala assim, nossa, mas parece que... Como é que chama aquela expressão que eles falam? Assim, que lobo em pele de cordeiro, né? Era tão bonzinho na hora de vender e me manda um contrato que tá me lesando aqui, por exemplo. Então, o contrato é uma interação. Se vocês pegarem o Nubank que ficou famoso pela simplificação que trouxe para o sistema financeiro, um dos princípios de experiência dele é a simplicidade. Já entraram no contrato do Nubank? Põe no Google, contrato Nubank. Vai estar escrito assim, ó, prezando pelo nosso compromisso de ser simples, nós traduzimos o nosso contrato para uma linguagem que você entende. Que massa, cara. Aí tá escrito lá, seus deveres e seus direitos com uma linguagem que qualquer pessoa entende. Legal. Isso é coerência com seus princípios de experiência. Tá? Então, autenticidade, clareza, consistência. Você não vai ser aquilo que você não é, você não vai sustentar por muito tempo. Show. Agora, trazendo pro mundo imobiliário, nós estamos no mesmo caminho. Mas vamos lá. A experiência do cliente com o atendimento, a jornada do atendimento, existe uma metodologia, Lucas Fonseca, e essa metodologia, ela tem, por exemplo,
para alguém que quer comprar o seu projeto. Alguém que quer entender mais sobre Lucas Fonseca, experiência do cliente. A sua metodologia, ela anda em todas as partes do atendimento. Dá para mim comprar e atender várias classes de perfis? Vamos lá, deixa eu melhorar a pergunta. A experiência, a jornada do atendimento com a experiência, ela serve para todos os clientes? Ou dá para, dentro dessa jornada, eu falar, cara, não, esse aqui eu tenho que mudar essa metodologia. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Não, cada cliente, cada perfil de cliente, por isso que a gente mapeia as personas, tá? Cada perfil de cliente pode viver uma jornada diferente. Ele pode ter, um corretor pode ter 3, 4 personas. Pode ter 4, normalmente vai ter, tá? Você vai ter uma persona que é mais analítica, você vai ter uma persona que é mais emocional, você vai ter uma persona que é mais sonhadora, você vai ter uma persona que dane-se o sonho, quer só ganhar o como dinheiro. investidor. Exato. Então, tudo pode ser no alto padrão, mas com personas diferentes. Tá, e aí, por exemplo, eu quero levantar a bola para que você fale dos seus produtos digitais para quem quer entender mais sobre o Lucas Fonseca. Ali, nos seus negócios, eu consigo diversificar atendimento dos perfis. Sim. Perfil econômico, perfil alto padrão. Com o Lucas eu aprendo isso. Aprende a fazer isso, mas não só aprende, mas a gente tem que praticar isso junto, Boa, tá? Então, sim. assim, a gente tem que... Eu sou muito pragmático com os ensinamentos, trazendo isso para muita prática. Nem sempre eu fui assim, tá, gente? Eu gostava muito de compartilhar conhecimento, acreditando que cada um criava sua própria jornada de aprendizado. Boa. Só que existe uma dificuldade cognitiva das pessoas de pegar o subjetivo e transformar em objetivo. Então, hoje, por exemplo, os cursos que a gente tem, eles têm muitas ferramentas para as pessoas colocarem em prática na hora. Acabou o conteúdo, pratica na hora dentro do seu negócio para facilitar o negócio, né? Para facilitar a aplicação daquilo. Boa. Então, assim, a nossa metodologia é uma metodologia que mergulha no negócio. Vou te falar não só de curso, mas das mentorias que a gente faz também, tá? Mergulha no negócio e traz aquilo que parece uma hipótese, se aquilo é uma hipótese ou se aquilo é de verdade. Então, você lembra do caso que eu falei aqui da clínica que tinha como hipótese que as pessoas queriam uma comida de luxo. Uma comida de luxo. E ninguém percebia aquela comida. A gente precisou entrevistar mais de 40 pacientes daquela empresa. Sim. A gente precisou fazer uma análise de concorrentes, mas concorrentes ampliada, que não é concorrentes da região em que a empresa está. Quais são as referências que você tem, até nos Estados Unidos, até na Europa, onde for, para a gente pegar coisas que pode inspirar a gente a fazer. Então, a metodologia, ela é aplicável em qualquer negócio, de qualquer tamanho. Ela é aplicado porque não é sobre... Entre perfis. Perfis diferentes. Só que uma empresa não se sustenta se ela tiver 4 jornadas diferentes. Boa. Porque tem 4 personas diferentes. Porque aí ela se torna muito... Ela tem que entender o nicho dela. É como se tivesse uma coluna vertebral e em alguns momentos você vai abrindo alguns espaços para diferenciar pelo perfil do público. Porque senão você imagina que assim, para vender para o público investidor, eu tenho que ter uma jornada específica para o investidor. Aí agora para vender para o público... econômico, eu tenho que ter uma jornada puramente específica. Aí você vai ter 2 financeiros dentro da sua empresa, 3 financeiros na sua empresa, 4 financeiros na sua empresa. Não vai, não sustenta, o negócio não sustenta. E no fim, gerenciar a experiência do cliente é a geração de lucro, de resultado. Então eu falo muito aqui do poder que a gente tem de impactar a vida das pessoas, mas o impacto gera lucro. O impacto gera recomendação, que é a redução do custo de aquisição de um novo cliente. Quanto que você gasta para poder levar um cliente para um evento de lançamento? Quanto que você gasta para atrair, sei lá, cuidar de social media, de fazer essas coisas? Isso tem que reverter em número. Isso, falando nisso, é uma pergunta aqui que já estava no meu radar, que eu tô curiosa. A primeira pergunta ali, você já me respondeu, como que eu vou mostrar para esse corretor autônomo, para esse empresário de uma pequena empresa, então já aprendi que não falar mais microempreendedor, até porque eu tenho uma pequena empresa e me sinto uma gigante empresária, porque é uma dor diária de domingo a domingo, né, empreendendo ali. E olha que você viu que é só a mudança da nossa fala, muda a nossa perspectiva sobre isso. Já tem um outro olhar, já tô aprendendo aqui. E falando em relação a esse retorno, né, o famoso ROI, que é algo que eu falo dentro da minha comunidade de dentistas, que a gente quer deixar aqui para os corretores também, que no marketing, por exemplo, é muito mensurável, né? Então, tipo assim, eu investi tanto em tráfego, eu investi tanto em marketing, esse mês deu tanto de ROI. Na experiência do cliente, já é um ROI
Eu posso falar que é subjetivo ou não? Tem um Não, ROI? tem objetividade também. Tem. Ele é mensurável? Mensurável. Se você aplica, por exemplo, uma pesquisa de NPS para os seus Boa, pacientes, quero falar sobre clientes, isso, cara. não adianta você falar assim, eu sou muito bom, meu NPS é 90. Você tem que pegar esse NPS e falar assim, ó, do NPS, de todo mundo que me respondeu, qual que é o ticket médio de quem me deu, meu ticket, pessoas com ticket médio acima de X reais. São as mais lucrativas. O NPS delas está positivo ou está negativo? Está acima de 90 ou está abaixo de 90, abaixo da média? Você começa a fragmentar as coisas para chegar nesse ROI. Em estatística a gente chama de ROX, tá? Retorno sobre a experiência, né? Que é o retorno do investimento da experiência. Essa é uma forma, por exemplo, se você pegar indicadores de experiência, satisfação, o NPS, que é lealdade, e fragmentar a sua base para ter mais... enxergar assim, ó, não, os pacientes que mais me dão retorno financeiro, eles têm essa expectativa sobre a gente e eles me deixam uma margem, sei lá, um ticket médio maior. Então, eu vou direcionar os meus investimentos em marketing e comunicação para esse público, porque então eu tô trazendo um ROI. Ser mais intencional. Ser mais intencional para o público que te traz mais retorno. Então, isso é um ROI de experiência. Né? Um outro que é muito fácil, muito básico. Quantos clientes, quantos pacientes vieram por indicação? A gente comemora a indicação, mas a gente não anota quantos que vieram. Sim. E quem que indicou? Quem é o meu amigo que mais me indica negócio? Quem é o meu parceiro que mais me indica? Esse cara é seu cliente fundamental. Ele é uma persona. Então, assim, você, por exemplo, você tem personas. A sua persona tem as personas clientes, mas tem as personas parceiros. Sim. Né? Boa, Você tem as pessoas sim. parceiros. Então, ele também tem que ter uma jornada. Como é que vai ser a jornada do parceiro? A cada indicação que ele me faz, o que, que eu faço para ele que se sinta com mais vontade de ganhar? É só eu pagar a comissão? A comissão é a próxima empresa ou parceiro que ofereceu uma comissão maior, ele te abandona e vai para outra. Boa. Mas assim, o que as pessoas querem? As pessoas querem visibilidade. Então, assim, o seu podcast aqui, por exemplo, que é muito legal. Quem são seus principais parceiros? Sim. Eles têm que vir aqui porque você está dando algo para eles que é intangível, que é visibilidade. Visibilidade todo mundo quer. Não é só a comissão, é a comissão com visibilidade. Boa. É quando você vai fazer um post nas suas redes sociais, você vai pôr quem? Vai pôr seus principais parceiros, porque eles querem visibilidade. E aí, quanto de moedinha esses parceiros te trouxeram? Isso é ROI. Isso é ROX. Entendeu? Então, assim, Show. qual que é o percentual de clientes ou pacientes que vêm por indicação? Se 60% dos meus pacientes vêm por indicação, tá funcionando a experiência. Eu já faço pesquisa dentro da minha clínica há um tempo, né? Já colho dados, NPS, foi até o Silvio que me ensinou. Mas às vezes eu sinto assim que a gente pega esses dados e não faz nada com ele, né? Que aí tá um outro erro também. Esse é o principal erro, tá, Flávia? Porque você tá consumindo o esforço de alguém que tá te dando um feedback de graça E e você você não não tá usando. fazendo nada com isso. É como se vocês dois... Quanto tempo vocês estão casados? Tem 25 anos que a gente tá junto. 25 anos vocês estão juntos. Aí, Flávia, o Silvinho vai lá e te fala um negócio, te faz uma pergunta. Fala assim, e como é que tá a Ana Laura, o Felipe e Matheus. o Matheus? Aí você fica calado. Você não responde nada. Aí ele fala assim, onde a gente vai almoçar hoje? Aí você fica calado. Aí ele fala assim, a gente pode ir no clube à tarde? Aí você continua em silêncio. Ele vai continuar falando? Uma hora ele vai falar, que é Vai isso? parar. Vou parar de falar. Então, precisa ter uma reciprocidade muito séria quando se faz uma pesquisa. Por isso que a pesquisa não vale nada. Se ela não... Se a outra parte, a segunda parte, que é a mais importante, não for feita. Eu defendo assim, eu sou um defensor de métricas, de experiência, NPS, mas pra mim, gente, não ia falar palavrão, mas não vou falar não. Não importa esse tal de NPS, poderia chamar Flávia's Score, desde que você fizesse alguma coisa com isso. Tá. E a cultura, que a gente começou a falar lá no começo, cultura qual é a capacidade que as pessoas que trabalham com você têm de capturar feedbacks, mesmo que a gente não pergunte para o cliente. Se alguém sai do seu consultório e sai sorrindo, e a pessoa que está na recepção é treinada para capturar que alguém saiu sorrindo, e ela pega um papelzinho de pão e escreve assim, ó, paciente X saiu sorrindo, paciente Y saiu triste, paciente Y saiu falando mal, paciente... Você está pegando um feedback. Boa. E se ela tem quem é esse paciente, você vai ligar e vai falar assim, e aí, tá tudo certo? Você ficou feliz? Você já sabe que ficou feliz, Sim. mas você vai fazer... De Então, forma assim, intencional. é muito pra- mais importante do que aplicar a pesquisa. A pesquisa NPS, então, no seu ponto de vista, é aonde eu mensuro a experiência. Não só a NPS, mas uma pesquisa ali que seja um feedback de um cliente. É ali que mensura. É uma das formas de mensurar. É muito perigoso mensurar por uma métrica só, tá? Então, assim, eu mensuro com uma sequência de métricas. Então, Me dá exemplo. por exemplo,
Você quer da sua área ou da sua área? Não, já fala como o corretor pode mensurar. Isso. É porque o Silvio, ele É. aplica NPS Eu com aplico NPS com os meus clientes. clientes. Eu tô aqui, você falando, e eu tô aqui. Caramba, você não usa seu favor para entender Eu sei o nicho dos meus clientes, eu tenho o nível de percentual de indicação, que é 60%, só que você falou uma coisa aqui que explodiu minha cabeça. Pô, velho, você tem um cara que te indica, ele é uma persona, que você tem que ir atrás dessa persona para que aconteça. Eu não faço isso. Tá abrindo o jogo. Mas aí eu quero saber, NPS é uma forma de mensurar. Para o corretor ou para o dentista, se for diferente também, me fala. Para o corretor, como ele mensurar isso então, o ROX que você falou? Para o corretor, você pode pegar várias métricas ao longo da jornada. Então, assim, quantos possíveis clientes eu falei, quantos que converteu? Só fazendo um adendo. Primeiro você entende o que é, aprende com o Lucas sobre a experiência do cliente, para depois mensurar para ver se está validado. Mas aí, NPS é uma. Só para mim entender a NPS mensuração. é uma e ela pode ser muito importante ou nada importante, tá? Boa. Então, assim, se o NPS for implementado para o nosso ego, Boa. é nada importante. Se ela é pra gente aprender alguma coisa e mudar e mexer, aí ela é muito importante. Mas pode também ser a Flávia Scores ou Silvinhas Scores. Tá? Não importa o nome que você dá pra métrica e nem o formato que você dá pra ela. Claro que essas da NPS, o CSAT, que é a satisfação, tem um estudo por trás. Mas é quase que um desrespeito a gente não fazer nada com quem estudou o negócio por trás. Mas olha só, quando você olha pro percentual de clientes que você tinha como potencial de compra, como corretor, potencial de venda, né? E só 40% converteram, isso é um tipo de feedback. Boa. Porque existe uma pesquisa, um estudo que a gente fala, né? Isso eu vou falar ele em inglês e falo em português, que é o estudo de win-loss, ganhados e perdidos. Porque aí eu esqueço os perdidos e vou cuidar dos ganhados. Aí eu tenho que perguntar, por que você não fechou comigo? Boa, velho. Por que você... E você vai... Esse cara que vai te falar a verdade. Esse cara vai te falar a verdade. Sabe? E se você tem pessoas em volta que confiam em você, esse cara vai falar talvez pra ele. Então você tem que criar um círculo de pessoas que estão atentas ao que as pessoas deixam quando não são perguntadas. Então, pro corretor já fica a dica aí, né? Fica a dica pro corretor, gente. Sejam curiosos o suficiente para mudar o seu negócio, para mudar a empresa, para mudar a sua atuação como corretor. Seja eu presa, seja a empresa. Se você já tem um grupo de corretores, seja inteligente. Porque você vai ficar procurando um monte de mentores externos para dizer algo que uma pessoa já está te dando de graça. Exato. Eu defendo mentoria, defendo tudo isso, mas eu defendo a mentoria que é necessária. Eu não defendo a mentoria que é para satisfazer aquilo que você não fez por incompetência. Tá. Entendeu? Uma coisa que aconteceu na minha jornada de corretor, eu tenho apenas 3 anos, vou fazer 3 anos agora como corretor. Trabalhei com vendas a vida inteira em grandes multinacionais, a nível da indústria farmacêutica, Ambev, Start, daqui de Uberlândia. Trabalhei na Pfizer, na CIMED. Então, eu vim e estou há 3 anos aqui. Uma coisa que mudou muito a minha percepção, analisando agora friamente, foi a minha primeira pesquisa NPS. Porque no mundo de corretagem, os caras veem muito a grana em primeiro lugar, porque é uma corretagem muito alta, cara. Você negociar um valor, você se ganha muita grana. E aí os corretores colocam o dinheiro em primeiro lugar. E eu já conhecia a pesquisa NPS através do livro, que eu estudei e entendi o porquê das perguntas, das 2 perguntas. E eu fiz essa pesquisa, Lucas. Foram 33 clientes. A minha primeira no primeiro ano. Cara, meu NPS deu 10. Mas eu fiz só com os caras que fecharam. Não fiz com que eu deixei de fechar. Mas eu fiz isso aqui e aí eu entendi que o dinheiro é importante, mas não era o necessário. O que eu estava fazendo como experiência, se eu continuasse com aquilo ali, a grana seria consequência. Exatamente. Então, a experiência me ajudou a entender isso. Isso, para mim, foi muito importante. Em relação à experiência, isso serve para tudo, todos os nichos, não só corretagem, como odontologia? Não, Silvinho, quem compra imóvel vai no dentista? Opa! Então, não é sobre o meu negócio, é sobre quem vai consumir o meu negócio. E as pessoas, elas compram de tudo. Elas compram de copo a dentista, a imóvel.
Então, é muito mais sobre a natureza humana do que sobre a experiência. Hoje eu estudo muito menos sobre a experiência do cliente, muito mais sobre comportamento humano. Comportamento. Né? Porque é sobre as dores que as pessoas têm ao longo do processo. Hoje eu tenho formação, por exemplo, em treinamentos de alto impacto emocional, que não tem nada a ver com o CX. Mas que tem tudo a ver. E que tem tudo a ver. Eu estudo muito PNL, eu estudo muito várias coisas, né? Programação neurolinguística, porque eu tenho que estudar, eu tenho que entender o comportamento daquela pessoa. Quando eu vou aplicar isso em empresas grandes, que é cheio de pessoas com ego, eu não tô ali para vender um projeto de CX para alguém. Quer um exemplo? Vou contar um exemplo aqui para vocês. Eu fechei um negócio com a Bayer. E eles me mandaram no Instagram uma mensagem falando: Lucas, a gente queria marcar uma reunião com você, porque a gente precisa dar uns treinamentos aqui na Bayer e tal. E aí eu falei assim: que legal. Isso aconteceu 2 vezes, a Bayer e a Volkswagen, tá? Essa história que eu vou contar, o começo dela. E eu tava aqui em Uberlândia, aí eles falaram assim: vamos marcar uma reunião, vamos marcar em inglês, né? Vamos marcar um call. Marcar um call. Eu falei: que call? Nós vamos, a gente olha no olho do outro. Aqui é café e olho no olho. Falei assim: que dia que a gente pode marcar tal dia? Eu falei: nossa, olha que coincidência, nesse dia eu vou estar em São Paulo. Aí eu desliguei a ligação lá na reunião, falei: mentira, não vou estar em São Paulo. Agora tem que comprar passagem, tem que ir pra São Paulo, né? E fiz a mesma coisa que a Volkswagen. E aí, cheguei lá na Bayer, fiz a reunião com eles, fiquei o dia inteiro lá na Bayer conversando com eles, tiramos foto na Bayer, tudo, tal. Mas lembro que eu mandei uma mensagem pra Carol, minha esposa, falei: acho que vai dar negócio aqui, hein? Gostaram de mim, eu gostei deles e tal, tem total competência pra atender eles. Chegou no final e falaram assim: Lucas, mas tem que ser em espanhol. Falei: ferrou. Fala espanhol não, só. Como é que faz? Isso há 2 anos atrás, a inteligência artificial ficando mais democrática. Eram treinamentos gravados que rodariam a Bayer inteira ali. Só que tinha alguns gatilhos que eu peguei no meio dessa conversa. E a Bayer, ninguém ainda estava usando a inteligência artificial para educação. Legal, e eles gastavam dinheiro, por exemplo, para contratar o português, o espanhol, o inglês, pessoas diferentes. E aí eu falei assim: cara, eu não tenho que vender um treinamento de experiência do cliente, porque isso vai entrar numa planilha de Excel. Eu vou vender o pioneirismo de quem usa inteligência artificial primeiro. Que massa, velho. Se vocês verem o vídeo que eu fiz para eles, da demonstração, vocês não vão acreditar. E aí teve um ponto que, no meio da conversa com eles, eu capturei. Que eles falaram assim: nossa, a hora que o diretor lá vê que dá para ele falar espanhol também, ele vai ficar louco. O que eu fiz? No vídeo, combinei com a minha produtora, com o produtor lá, mudei o nome do produtor pro nome do diretor, começava a gravar, aí eu falo assim: olha quem tá me ligando, é o diretor. Aí apareceu o nome do diretor, começo a falar com ele em espanhol, eu falo assim: o podcast? Não, vou pegar um pedaço então. Aí põe o podcast do cara que ele gravou em português, mas ele falando em espanhol. Que legal. Então, eu não vendi o projeto pelo curso de experiência do cliente, eu vendi pelo pioneirismo, colocamos lá no topo dos vídeos: essa é uma iniciativa com uso de inteligência artificial da Bayer. Show. Que legal. E o diretor, o dia que eu fui demonstrar pra eles ligaram e falaram: nossa, ele vai ficar louco a hora que ele vê ele falando. E aí ligaram pra ele e falaram: entra agora aqui na reunião. E aí ele entrou na reunião e viu ele falando em espanhol. O que acontece? Essas pessoas que me contrataram na Bayer, uma tá na BASF e agora eu tô indo pro Chile com os clientes da BASF para fazer treinamentos no Chile, da pessoa que me contratou na BASF, na Bayer. Uma outra saiu, tá numa outra empresa e já tá me chamando de novo pra gente fazer esse negócio. Legal, cara. Então, assim, intencionalidade, inteligência e criatividade para capturar aquilo que não é óbvio. Isso é fator de diferenciação. Eu vejo aí uma coisa que eu tenho falado muito. Ontem eu tava numa imobiliária e eu falei isso pros caras. Eu vejo muito no meu mundo corretagem, e eu vejo que isso é em tudo, cara. Analisando isso tudo que você acabou de falar, em tudo. Eu não vendo nada. Eu sou um conector. Eu faço conexões entre cliente que quer comprar e quer vender. Eu tô no meio para fazer intermediação. E aí eu explicando isso pro pessoal, eu vejo muito na minha área, eu quero que você fale sobre isso, na área em geral, as pessoas estudando só vendas. Vendas, técnica de venda, tal. Cara, é importante. Nós somos vendedores. Aí eu quero a sua posição como vendedor de fato. Lucas Fonseca, o vendedor. É mais importante estudar venda ou comportamento humano? Comportamento humano, sem dúvidas. Vendas acontece quando você entende o comportamento humano e conecta com o comportamento, com a expectativa humana, aquilo que vai ser... Escuta isso, corretor. Fala de novo, velho. O que é mais importante, estudar venda ou comportamento? Comportamento humano,
Depois você vai aplicar a venda a partir do comportamento humano. Depois você vai aplicar o atendimento excelente em cima do comportamento humano. Porque é uma gestão de expectativas. Venda é isso. Expectativa. É uma gestão de expectativas. Como é que você vai atender a expectativa de alguém que você não conhece a expectativa? Você tem que ter uma capacidade de olhar para as pessoas e ver aquilo que não é tão óbvio assim. Porque, por exemplo, vou trazer um exemplo real. Eu estava dando uma palestra esses dias em um grupo que trabalha com venda de carro. Cara, quer uma coisa mais batida do que um laço em cima do carro na hora de te entregar o carro? Aí as pessoas continuam colocando o laço em cima do carro. Mas o que as pessoas fazem com a foto do laço? Pra Pra postar. Então, se você entende que o que as pessoas querem não é o laço, é a postagem, cria um ambiente instagramável e contrata um videomaker que fica dentro da sua loja o tempo inteiro, que é barato você investir, e não faz só a entrega do laço. Só o laço. Captura a hora que ele tá assinando o contrato, captura a hora que ele tá fazendo tudo. Aquela pessoa, você não tá vendendo um carro pra ela, você tá entregando pra ela a maior realização de vitória pra ela mostrar pras pessoas assim, você tá vendo? Você duvidou de mim? Agora chupa essa aqui, meu amigo. Cheguei. Comprei meu carro, assinei meu contrato. É muito mais potente do que se entregar um laço de pelúcia, que é brega. Pelúcia não, é caburça, né? caburça. Ah, pelo amor de Deus, não precisa isso mais não. Ô, Lucas, tem uma pergunta aqui que eu sei que já tá encerrado, mas eu preciso fazer. Então, para os pequenos empresários, qual o momento certo, assim, da gente parar, olhar o nosso negócio e falar assim, não, já tá na hora de eu contratar um colaborador, uma pessoa específica para cuidar do CX, né? Para cuidar da experiência do cliente, ou não? Eu sozinho, por exemplo, o Silvio Corretor, eu sozinho consigo, eu vou procurar a BX, vou fazer uma consultoria para eles desenharem a jornada do meu cliente para eu começar a aplicar. Então, assim, que ponto que eu tenho que contratar alguém, que ponto que eu, como empresário menor, posso me capacitar? Flávio, a primeira dica que eu dou é para as pessoas se demitirem. Então, assim, empresários de pequenos negócios, se demitam. E se demitir significa demitir a sua mentalidade retrógrada, antiga. De que você tá ali só para entregar aquilo que é o core do seu negócio. Dentista só para cuidar do dente. Sim. Né? Então, não adianta você contratar alguém, porque essa pessoa vai continuar fazendo aquilo que você tem como mentalidade, que manda. Boa. Pouquíssimos colaboradores no mundo hoje são protagonistas a ponto de confrontar com aquilo que o dono acredita. Então, assim, faz você mesmo, se você desenvolver essa mentalidade. Faz você mesmo até o ponto em que você precisa de pessoas para operacionalizar aquilo. Tá? Busca estudo, busca aprender com a gente, com qualquer outros parceiros que a gente tem de educação, os primeiros passos para isso. Mas nada vai adiantar se alguém me contratar, por exemplo, para mapear uma jornada, se a pessoa não acredita no que é uma jornada. Porque ela vai ter que executar. Mapear é muito fácil, gente. Mapear é muito fácil. Difícil é executar. Boa. E se uma pessoa não participou do processo de construção, ela vai ter algo entregue para ela. Ela vai pegar um caderno, um livro, um iPad assim, e vai falar assim, toma aqui sua jornada. Vai olhar para aquilo, vai postar no Instagram, temos uma jornada, vai postar no LinkedIn, temos uma jornada, vai guardar isso dentro da gaveta. Daqui 6 meses ela vai contratar um próximo para falar de jornada, porque ela foi num evento que falaram-se de jornada. Tá? Então, assim, eu defendo muito que as pessoas façam primeiro com o que elas têm, com os recursos que elas têm, para depois elas buscarem mais apoio. Porque não adianta alguém de fora desenhar aquilo que... Só desenhar aquilo que tá dentro de quem empreende, de quem sonhou aquele negócio, tá? Então, assim, não contrata uma pessoa, uma empresa para mapear a sua jornada. Contrata um mentor para te ajudar a mudar a sua mentalidade. Que massa. Porque a mentalidade, ela é a potência. Até nosso tempo já estourou aqui, mas por que eu penso assim? Toca aí, meu. Vocês não conhecem nada da minha história pessoal, viu, gente? Não. Eu com 9 anos de idade, Você é uberlandense. sou de Patos de Minas, mas Patos mudei pra de Uberlândia Minas. com 13 anos, né? Por que eu mudei pra Uberlândia com 13 anos? Porque meu irmão teve uma leucemia quando eu tinha 9 anos, né? A gente tava na Páscoa ali, ele desmaiou, teve uma leucemia, 93% do corpo dele dominado pelo câncer. Caramba, velho. E aí ele tratou durante 2 anos e meio, quimioterapia, radioterapia, todos aqueles tratamentos. E durante esse tempo todo, o que eu mais pedia a Deus era que ele me desse uma leucemia também. Por que eu queria que ele me desse uma leucemia? Não porque eu era muito altruísta, né? Ficar no lugar do meu irmão. Eu tinha 9 anos, não queria não. Eu queria era o carinho que meus pais davam pro meu irmão e não dava pra mim. Massa. Queria era comer o macarrão que meu irmão comia, que a gente não podia comer nós 3, porque o dinheiro não dava, do Barolo, que era tão caro, tão inacessível lá atrás, sabe? E aí, meu irmão tratou, foi curado, né? E 2 anos depois, a doença voltou com 98% do corpo dele dominado pelo câncer. E a gente ouviu
dos médicos que não dava para curar do jeito tradicional, porque o corpo dele não aguentava mais quimioterapia, radioterapia. A gente teria que ir para um transplante de medula óssea, né? E no transplante de medula óssea, você sabe o quanto é difícil encontrar doador, Sim. né? Muito, muito baixo ali, entre irmãos, 15%, 20%. E a gente foi fazer os testes e no Natal a gente recebeu a notícia, os 2 irmãos 100% compatíveis com ele, né? Caraca, E aí, brother. aquela dor de uma criança que queria ter uma leucemia para ser cuidada foi revertida no cara. Agora eu sou o cara. Meus pais falaram, tá vendo? Sua hora chegou. Você não pegou, Deus não te atendeu com a doença que você queria para ser cuidado, mas tá te dando a chance de ser o herói e de salvar. E eu, fofoqueiro, contei para todo mundo, vou salvar meu irmão, vou salvar meu irmão, vou salvar meu irmão. E na hora de escolher a minha irmã. E eu tive uma depressão silenciosa com 13 anos ali, né? Porque, cara, se eu já não sou... Se tava 2, eu e minha irmã Você isolados. é mais velho? Sou mais novo. Mais novo. Eu e minha irmã isolados aqui, porque meu irmão era o mais cuidado. Aí minha irmã muda pro lado dele, eu fiquei sozinho. Com 13 anos isso, né? E eu tive que encontrar um jeito dos meus pais olharem pra mim. Eu tive que ser o melhor aluno. Eu tive que ser... Na minha casa eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a morar fora sair de casa. Eu fui o primeiro a ter um computador, um notebook. O primeiro notebook foi eu que comprei, sendo o mais novo. Porque eu queria provar o meu valor. E por muitos anos eu ficava com o telefone sempre na mão, esperando que o dia que eles iriam me ligar para falar que encontraram um doador para eu doar minha medula. Porque aquilo ali virou um vazio, assim, dentro de mim. Eu preciso doar essa medula, gente. Não é possível. Ela é boa. Alguém tem que ser compatível comigo. Até o dia que eu entendi que existe uma medula mais importante do que essa medula aqui, que é a medula mental. E que eu deveria doar a minha medula mental. Caraca, velho. Porque se a gente for estudar a biologia, né, e a fisiologia, quando você doa um rim, se eu doar meu rim para você vai ter o meu rim funcionando dentro de você. Mas se eu doar minha medula, o que vai voltar a produzir é o seu sangue saudável. É o seu sangue, não é o meu sangue, é o seu sangue saudável. Então, eu entendi que se eu doasse a minha medula mental, eu estaria estimulando as pessoas a produzirem a própria capacidade delas de serem diferentes e de gerar experiências. Da mesma forma da medula. Da mesma forma da medula. Então, hoje já são mais de 150 mil pessoas que já ouviram as minhas palestras, os meus movimentos todos. E todo dia que eu faço qualquer movimento como esse aqui, eu estou doando a minha medula mental, realizando o meu sonho de criança. Que massa, brother. Então, é disso que vem esse entendimento do que está por trás dos outros, das outras pessoas, né? O meu crescimento veio porque... Não é porque eu sou o melhor profissional de experiência do cliente, e não faço questão de ser o melhor profissional de experiência do cliente. Porque a minha missão é ser a pessoa que mais estimula para que outras pessoas transformem a sua mentalidade, para a sua mentalidade transformar o mundo. Porque o meu mundo foi transformado quando eu entendi que a gente pode doar aquilo que estimula o outro. Não para as pessoas fazerem igual a mim, mas as pessoas fazerem o melhor que elas têm. Estimulados por alguma história minha que gerou impacto. Que legal. Então, assim, vai vender um imóvel, cara, olha pra pessoa, vê o jeito que a pessoa tá te olhando, se ela olha pra baixo, se ela olha pra cima, se ela fica incomodada, se ela não fica incomodada, se ela tá fazendo conta, se ela não tá fazendo conta. Vai pro dentista, observa se a pessoa chega com medo, se a criança chega com medo, se o adulto chega com medo, qual é a história que essa pessoa teve, se a pessoa tem vergonha de mostrar o dente até pro dentista. Não é sobre arrumar o dente, é sobre trazer aquela pessoa com confiança, porque no passado alguém desdenhou dela ou fez um bullying com ela porque o dente dela não era do jeito que era. Entendeu? Então, isso aí gera experiência. A experiência gera recomendação. A recomendação gera lucro. Lucro gera a prosperidade que todo mundo espera. Show. E aí a gente começou falando que o dinheiro... Acho que tá falando isso aqui, acho que nos bastidores, né? O dinheiro, ele é importantíssimo para a gente potencializar aquilo que a gente tem de melhor. Os corretores têm que querer ganhar muito dinheiro. Os dentistas têm que querer ganhar muito dinheiro. Tem que ficar rico mesmo. Mas não pode ser dinheiro por dinheiro. Mas não pode ser dinheiro forçando o outro a comprar aquilo que ele não, que ele não quer. Porque daqui 2 anos ele vai olhar e falar, cara, me passou para trás. E aí aquele dinheiro que você ganhou vai ser perdido. Porque não faz sentido você ganhar um dinheiro que não é justo. Exato. Show. Que show, hein, Flávia? Muito bom. No final, você levou o projeto... Caramba, cara. Parabéns. Pra nós, né? Parabéns. Parabéns pela sua história. Parabéns pelos seus resultados, parabéns pela sua empresa, pelo que você faz por todos, 150 mil pessoas, que você prospere a cada dia mais, meu irmão. Nós somos fãs, né, amor? Sim. Nós continuaremos seus fãs. Faça bem feito igual tá fazendo, porque nós estamos seguindo seus passos. Somos alunos, o canal A Moeda Imobiliária é sua. O dia que você tiver alguma coisa... e achar que encaixe, fique à vontade,
estaremos aqui, né, Flávia? Com certeza. Legal. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço vocês o convite, porque todo mundo que eu encontro e que viabiliza essas mensagens que eu passo fazem parte da minha doação. Então, assim, a minha irmã foi para uma máquina que tirou o sangue dela, tirou a medula, voltou o sangue pro corpo dela e fez a medula. E quando eu tô num momento como esse aqui, eu tô fazendo a mesma coisa. Tá passando Show. uma máquina, essa máquina tá sendo filtrada, devolvendo para as pessoas o que elas precisam, que é a medula mental, e voltando para mim a minha energia para fazer isso acontecer. Então, assim, 150 mil é aquilo que eu contei em público, mas Sim. assim, eu comecei Fora o que a contando para gente vocês, faz. acho que os 2 milhões e 400 acessos dos meus posts Sim. No LinkedIn. no ano, no LinkedIn. Então, assim, a gente vai crescendo. E para fechar, aonde que eu enxergo que deu certo o plano? Quando eu chego para minha esposa e falo assim, Carol, ou você cuida da parte financeira da empresa, ou eu vou perder a minha essência. Então, eu sou uma máquina de levar mensagem Boa, para as pessoas, independente de quanto eu vou ganhar e do que eu ganho, porque eu não quero saber de nada disso. Eu Que só isso é quero consequência. passar a minha mensagem e a consequência vem. Show. Né? Sejam protagonistas, os corretores, os dentistas, todo mundo, gente. Quem tá aqui, ó, nosso amigo aqui, Joãozinho. o Joãozinho, Silvinho, Flávia, todo mundo, seja protagonista da sua própria história. Inverte a ordem. Se você teve uma infância difícil, faça com que a sua vida adulta seja excepcional, sabe? Pega isso tudo como trampolim, porque você vai gerar impacto na vida das pessoas. O impacto volta. Volta de alguma forma, sabe? Divida tudo que você tem. Mas pra você dividir tudo que você tem que ganhar muito. É isso aí. Tem que estar aberto para isso. Lucas Fonseca, Flávia Arantes, as palavras finais de vocês, onde que as pessoas do canal A Moeda encontram vocês. Por gentileza, com a senhorita primeiro. Eu tenho meu Instagram, Flávia Arantes, né? Voltado para um público dentista e pacientes, mas posto muito a minha jornada de mãe. Então, as pessoas me conectam muito com a minha rotina diária de mamãe de 3. Sou uma devoradora de cursos. Eu e meu esposo, a gente aprendeu desde 2018 a não investir tanto mais em cursos técnicos, apesar que eu faço todo ano curso de odontologia. Acabei de chegar de um com a Rani agora, mas os cursos fora da caixa, né? Hoje são nossas prioridades. Então, é até a dica que eu dou para quem está nos ouvindo: invistam em cursos de inteligência emocional, de PNL, de comportamento. O Silvio já fez também. Leiam mais sobre isso, né? Não foquem só na parte técnica ali, porque isso é o grande diferencial. Às vezes as pessoas veem muito story meu e do Silvio em São Paulo, mas de novo vocês aí fazendo curso nada a ver com odontologia, mas na verdade tudo a ver com a minha área e com a dele, que é comportamento, pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Foi uma honra estar aqui, aprendi muito, já vou sair daqui a anotar tudo. Lucas, obrigada por tanta entrega, pelo seu conteúdo. Como falei lá no início, sou uma seguidora, fã da sua forma simples de comunicar. Boa. Então, quando eu comecei a estudar a experiência do cliente, até eu faço mentoria com uma grande pessoa, o Paulo Vinícius Soares. PV, um beijo. Ele é o meu mentor de carreira e ele falou assim: olha tudo que tem no mercado sobre esse assunto. E aí, escolha as pessoas que você se conecta. Aí eu fui tirando um monte que eu seguia e tal, mas eu não me conecto. Boa. E aí, com você, foi uma das pessoas que eu mais me conectei, por isso que eu tenho seu curso online, né? E te agradeço por ter essa comunicação clara, que para mim, que sou dentista, falar de tudo em inglês, aquelas coisas de corporação, né, ali de grandes corporativo de grandes empresas, é muito fora da nossa realidade. Apesar de eu já ter trabalhado em grandes multinacionais, é muito fora da realidade do dentista. Então, quando você traz o CX pra gente de uma forma muito simples, isso conecta. Legal. Que bom. Eu agradeço, né, vocês, agradeço quem tá nos ouvindo aqui, né, para se conectar comigo. O meu Instagram é @o.lucasfonseca. Sim. Lá vocês vão ver um pouquinho da minha vida também, com os meus filhos, mas também do meu trabalho, das minhas viagens e as mensagens que eu tenho para passar como uma plataforma que amplifica a voz da gente, né? Show. LinkedIn eu trago conteúdos muito storytelling, mas com mais tamanhos, né? Eu sou meio contra o algoritmo, né? O algoritmo que a superficialidade, que todo mundo quer tudo muito rapidinho, né? Se você aprender coisas profundas, você vai pro meu LinkedIn. Legal. YouTube tô começando agora também, então o YouTube Legal. é o.lucasfonseca também. E, gente, a Flávia usou uma expressão aqui, a gente faz cursos fora da caixa. A mensagem final que eu deixo é: a gente cresceu ouvindo que a gente tem que pensar fora da caixa.
E eu recomendo que a gente fique dentro da caixa, mas abra a tampa da caixa. Porque quando a gente só pensa fora da caixa, a gente vai para um mundo em que a gente não consegue trazer de volta para nossa realidade, para nossa conexão. Quando a gente fica dentro da caixa com a tampa fechada, a gente não faz nenhum curso, a gente só fica estudando sobre dentista, odontologia. Você pode escrever até uma tese de doutorado sobre odontologia, mas você não vai impactar as pessoas que você precisa impactar. Agora, quando você está dentro da caixa, tem uma caixa para você voltar com as tampas abertas, você vai lá, busca um monte de conhecimentos externos, volta para dentro da caixa, aplica aqui na escolha de carreira que você teve, que pode mudar. Né? Eu tenho um plano para mim que eu ainda vou fazer mais umas 4 transições de carreira. Que massa, brother. A vida é muito curta pra gente fazer uma tem coisa mais só. uns 50 aí. Tem. Não, vai ter umas 4. Tranquilo. A única coisa que eu não vou trocar é a minha esposa e os meus filhos. O resto eu vou mudar tudo. Então, gente, corretores, estudem o mercado de corretagem, o mercado imobiliário, mas vão para fora, porque quem só estuda o mercado imobiliário vai ser igual quem estuda muito o mercado imobiliário. Dentistas, a mesma coisa. E sejam corajosos para enfrentar aquilo que ninguém nunca fez, tá? Boa. Passar o tempo, já tá acabando. Acabou muito. Cara. Depois você corta aí, né? Não, fique em paz. Fechamento de uma história. Fui contratado por uma grande empresa no Rio de Janeiro, ficaria lá o dia inteiro, fazendo 3 palestras, um podcast, compraram o meu dia. Ganhei uma nota, compraram o meu dia. 3 dias antes do dia lá, a menina me liga, Lucas, tem um diretor nosso, que é um diretor que ele é mais ranzinza, assim, que ele é mais fechado, conservador, então, assim, tem que tomar cuidado com o que você vai falar e tal, porque eu falo muita disrupção, assim, né, de mentalidade. Eu liguei pra ela, tava na ligação, falei, se você quer que eu fale o que ele quer escutar, vocês podem economizar o dinheiro e põe ele pra fazer a palestra. E eu devolvo o dinheiro, não tem problema. Porque se vocês estão me contratando é porque vocês querem que eu leve uma mensagem diferente. Aí ela ficou super sem graça. Não, é só você ajustar a linguagem. Eu falei, não, a linguagem vai ser aquilo que eu tenho como mensagem porque vocês me escolheram. Se vocês quiserem só ouvir o que ele já fala, chama ele. Boa. E aí ela, não é isso não. Chegou lá, eu fiz a palestra, ele estava na plateia. Quem foi a primeira pessoa que foi me dar um abraço e me agradecer pelo que eu falei? Foi ele. Então a gente cria algumas barreiras, achando que o mundo corporativo é só sobre vestir terno e andar de um jeito, sem falar de um jeito simples com o presidente de empresa. E eu fico diante de presidentes de empresa falando do meu jeito, da mesma forma, a minha mineirice, e isso gera muito valor, porque as pessoas estão carentes daquilo que elas não estão acostumadas de ouvir. Então, a neurociência também traz o poder que se tem quando se quebra a previsibilidade para marcar. Boa. Façam isso, corretores, dentistas, qualquer pessoa. Sejam diferentes, vocês vão ver o resultado. Show de bola. Meu irmão, muito obrigado. Honra trazer de fora do nosso mundo imobiliário, que é o fator do Moeda Imob, o seu conhecimento, a sua expertise, a sua experiência junto com a sua, meu amor. Muito obrigado a vocês, obrigado o seu tempo, obrigado por tudo que você tem feito com a experiência dos nossos clientes, que eu acho que é fundamental e que mudou o jogo do meu negócio com os meus atendimentos, foi esse plus sobre experiência. Obrigado demais. Igual eu já falei, o canal Moeda Imob, o podcast, está de portas abertas para você. Qualquer momento. Silvinho, cara, pensei numa coisa aqui. É seu canal. Fique em paz. Até o próximo. Muito obrigado mesmo. Valeu pela sua experiência. Obrigada, valeu Lucas. Foi show. Pelas suas expertise aí. Pessoal, o Lucas tem evento presencial. O Lucas tem produtos digitais. Se você quer saber mais, acesse lá o.lucasfonseca no Instagram. Ali ele te direciona para várias outras opções. E tem gente que não me contrata que acha que eu sou muito caro, que a empresa às vezes é pequena, você tá falando eu sou uma, viu? Já vamos negociar aqui. A nossa metodologia a gente consegue aplicar em todos os tamanhos, todos os negócios, né? Não é só para grandes empresas. Não. A missão não é para grandes empresas, a missão é o que vem de dentro para lá. Tá. Assim, né? Show de bola. Obrigado mais uma vez vocês. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Se você chegou até aqui, encaminhe esse vídeo, esse podcast para as pessoas que você acha que vai ajudar. O canal, o podcast, a Moeda Imob está toda quinta-feira às 19 horas no Spotify e no YouTube. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Até o próximo podcast, a Moeda Imob. Valeu, um abraço.